já estamos aí beirando o final do ano, né? E muitos dos nossos irmãos já estão aproveitando o período de férias, passeando, viajando, né? Alguns ficam postando fotos só para deixar com aquela inveja santa, né? Na praia, vários lugares aí, que bom. Que Deus nos abençoe, né? Que possam aproveitar esse período de final de ano, né? Esses últimos dias do ano, e que assim Deus os abençoe muito. E nós vamos continuar meditando na palavra do nosso Deus, e hoje nós vamos para a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso de 1 a 11. Nós viemos trabalhando com a carta de Pedro há algum tempo, eu e o pastor Marco, e o pastor Marco concluiu então a carta de Pedro. E hoje nós partimos a partir do capítulo 1. A carta de Pedro é uma carta curta, apenas 3 capítulos, mas que o seu conteúdo é um pouco, não vou dizer complexo, mas não tão exposto assim nas igrejas, né? Pelo menos eu nasci e fui criado dentro de uma igreja e não lembro de ter ouvido alguma mensagem, algum sermão a partir da segunda carta de Pedro. Essa segunda carta de Pedro, ela, ao longo da história, ela sofreu bastante rejeição, até mesmo pelos próprios reformadores. Assim como a carta de Tiago, a segunda carta de Pedro sofre bastante com essa maneira de pensar de várias pessoas, os reformadores, entre outros, né, que acreditavam que essa carta nem fosse do apóstolo Pedro. Algumas evidências levam então à conclusão de que essa carta foi de fato o apóstolo Pedro que escreveu, mas várias outras evidências dizem que não tenha sido o apóstolo Pedro que escreveu essa segunda carta. Se observarmos o texto, pegando a primeira carta, a forma que Pedro se dirige àquela igreja, àqueles irmãos que estavam vivendo, que são conhecidos como os crentes ali da diáspora, né? Que foram espalhados por várias partes por causa da perseguição que havia se estabelecido. Então Pedro escreve de uma forma exortativa e ao mesmo tempo incentivando aqueles irmãos que estavam vivendo e sofrendo uma série de perseguições por causa do nome de Cristo, uma perseguição que tinha tanto um cunho político quanto religioso. A segunda carta de Pedro, se observarmos a forma que Pedro escreve, ela é bastante diferente. O conteúdo da carta é bastante diferente. E alguns então dizem que não, que Pedro ele usa um segundo amanuense, que chamavam, que era as pessoas que redigiam as suas cartas. Algumas, Paulo mesmo usou várias vezes essa pessoa que redigia, como se ele ditasse, alguém redigia para ele as suas cartas. Então aqui diz que Pedro, nesse momento, tem usado uma outra pessoa que redigiu a sua carta. Então por isso que a forma da escrita, até mesmo a forma do diálogo da carta, ele é outro. Mas, então, várias outras evidências levam, então, a ideia de que, a certeza de que pelo apóstolo Pedro que escreveu essa segunda carta. Então, mas como falei, né, claramente se ouve alguém pregando a respeito da carta de Pedro. E hoje nós vamos, a partir do capítulo 1, fazer uma leitura, se Deus assim nos permitir, de toda a carta, nos domingos seguintes, a partir de agora de janeiro. Vamos para os demais capítulos e vamos tentar entender o que o apóstolo Pedro estava tratando com aqueles irmãos. Hoje nós vamos aqui para o capítulo 1, verso de 1 a 11. Se você está com a sua Bíblia, pode acompanhar. Ou então você pode acompanhar aqui na projeção. Eu ainda sonho um dia com a igreja com equipamento de mídia de primeira linha, mídia, som, tudo mais. Esse sonho está longe, mas um dia chegamos lá. Vamos lá. O texto diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É impossível vivermos sem conhecimento, e essa é uma das coisas que Pedro vai tratar ao longo dessa carta: o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, o conhecimento como um todo, o conhecimento do reino de Deus. Sem conhecimento, talvez o homem fosse como os animais, né? Vivendo puramente, agindo puramente por instinto, né? Às vezes vemos alguns animais dizendo: nossa, como esse bicho aqui é inteligente, né? Um macaco, alguns cachorros, né? Você fala: nossa, esse animal é inteligente. Mas na verdade ele age por puro instinto, né? Eles são treinados para aquilo, né? Ele aprende aquelas coisas, então ele é treinado para isso. E o homem, se não fosse dotado de inteligência, ele seria como os animais, agiria puramente por instinto, sem refletir de fato o que estava acontecendo, o que está acontecendo à sua volta. Mas o homem, então, como um ser racional, ele vai, ao longo da sua vida, vai adquirindo conhecimento, né? Vai estudando, vai ouvindo, vai aprendendo, vai adquirindo cada vez mais conhecimento, e esse conhecimento vai sendo moldado, vai sendo elevado ao longo da sua vida. Algum tempo atrás eu vi um pregador falando, né, que algumas pessoas fazem uma crítica se no Antigo Testamento Deus era um e no Novo Testamento é outro, porque há uma aparente diferença quando nós olhamos para a própria Bíblia, olhamos para o Antigo Testamento, para a narrativa do Antigo Testamento, a forma que Deus se manifestava, a forma que Deus agia. Olhamos para o Novo Testamento e parece que Deus é outro. Enquanto lá no Antigo Testamento nos parece até, de certa forma, um Deus carrasco, né? E no Novo Testamento um Deus que se revela em amor. Então esse teólogo, ele falando que na verdade não é Deus que muda, mas é a configuração da humanidade que vai sendo mudada ao longo do tempo. A forma que o homem se porta, a forma que o homem vai adquirindo novos conhecimentos, a sua vida vai sendo transformada. Se olhamos para a vida dos nossos pais, dos nossos avós, eles tinham uma maneira de viver. E por mais que tentemos, às vezes, preservar essa maneira de vida que eles tinham, hoje, se olhamos para trás, nós vemos que muitas coisas já mudaram. Ou seja, a humanidade, ela vive numa constante transformação. À medida que ela vai conhecendo, vai adquirindo novos conhecimentos, ela vai sendo transformada, ela vai sendo moldada. E isso tanto pode ser algo positivo, quanto pode ser extremamente negativo em vários aspectos. Hoje em dia, né, temos várias ferramentas que nos auxiliam, nos ajudam, que em tempos atrás não tinha, e as pessoas também se viravam da mesma forma. Hoje nós temos o Google, né? Se procuramos alguma coisa no Google e não encontramos, lá dizendo que não existe, né?
Esses dias eu soube que estava indignado porque a rua da casa dele não aparecia no Google. Eu ia pesquisando lá e não aparecia, né? Porque tudo está dentro do Google, né? O que nós procurar, a gente encontra lá. E se não encontrar alguma coisa, logo dizemos que não existe. O GPS, né? O mesmo Google, né? Você vai fazer uma viagem, você consegue traçar a rota, né? Calcular quanto você vai gastar, ida e volta, pedágio, combustível, uma infinidade de coisas, né? Se você vai se hospedar, você consegue ir lá passear em torno do hotel onde você vai ficar hospedado, você consegue saber tudo o que está acontecendo em tempo real. Isso, você tem que pensar que há 50 anos atrás isso era impossível, hoje isso já, em alguns casos, já se torna obsoleto. Ou seja, a vida é uma constante transformação, e a cada dia nós desejamos descobrir coisas novas, desejamos conhecer algo a mais. E a pergunta que fazemos: desejamos conhecer a Jesus Cristo na mesma maneira que desejamos outros conhecimentos? Desejamos conhecer a palavra de Deus na mesma intensidade que desejamos os outros conhecimentos que nos auxiliam? O apóstolo Pedro, aqui no início da sua carta, apresenta algumas coisas que são importantes para a nossa reflexão, pensando na nossa sociedade, na nossa vida, no conhecimento que adquirimos ao longo dos nossos dias. Se por um lado é impossível viver sem conhecimento, também é impossível de desenvolvermos uma espiritualidade sem o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que é impossível vivermos sem conhecimento, seríamos apenas como animais, né, irracionais, agiríamos por instinto. A nossa espiritualidade também é impossível que venha a ser moldada, que venha a ser elevada sem um pleno conhecimento de Jesus Cristo. Para isso teremos 3 considerações a partir do texto que nós lemos. Primeiro, aprofundar-se na experiência com Deus. O apóstolo Pedro começa o texto e logo no versículo 2 ele diz: graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós voltamos para as passagens bíblicas, para as histórias, principalmente para o momento da vida de Jesus, por vários momentos Jesus esteve frente a frente com os fariseus, né, e havia sempre aquele impasse, né, os fariseus sempre procurando de alguma forma pegar Jesus em algo que Jesus pudesse ter dito ou pudesse vir a falar, para que ele pudesse vir a acusar a Jesus. E em uma determinada ocasião Jesus faz agora uma crítica dura para com os fariseus. A gente volta lá para Mateus capítulo 16, no verso 2 em diante. Jesus falando com essas pessoas, fazendo aqui uma crítica a eles. Jesus diz para eles: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis na verdade discernir os aspectos do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Eu não sei quantos de vocês já observaram isso, quando no final do dia o céu está avermelhado, né? É uma imagem muito bonita, né? Como no final do dia o sol está se pondo e fica aquele avermelhado, né? Várias pessoas gostam de tirar fotos, né, desse momento, né, quando o sol está dessa forma, ou logo pela manhã, quando o sol começa a nascer e aparece aquele vermelhão no céu, né? Também é uma imagem muito bonita. E isso indica algumas coisas que vão acontecer ao longo do dia. E de fato eu já fiz várias vezes comprovando se isso de fato acontecia, realmente acontece. Quando logo pela manhã o sol amanhece avermelhado, pode esperar que naquele mesmo dia vai ter chuva, ou já nos próximos dias seguintes. Ou se à tarde, né, o sol estiver, no entardecer estiver avermelhado, pode saber que o dia seguinte, os próximos dias, será de sol, não haverá chuva.
E Jesus, o próprio Jesus está falando isso com os fariseus e fazendo essa crítica, porque eles sabiam interpretar essas coisas, eles olhavam para esses sinais que aconteciam, os sinais naturais que aconteciam, e eles interpretavam essas coisas. E Jesus disse: da mesma maneira, vocês sabem interpretar os sinais dos céus, porém vocês não sabem interpretar os sinais da vinda do Messias. Tudo aquilo que as Escrituras já haviam dito, tudo aquilo que os profetas já haviam dito, eles olhavam, liam, reliam e não sabiam interpretar essas coisas. Ou seja, o conhecimento era adquirido, mas de forma superficial, apenas aquilo que lhe importava. À medida que o tempo vai passando, novas informações vão sendo processadas em nossa mente, novos conhecimentos vão sendo adquiridos, mas infelizmente não progredimos no conhecimento de Deus na mesma intensidade. Não conseguimos progredir da mesma forma. Parece que o conhecer a Deus, parece que o estudar a palavra de Deus hoje não é mais tão importante, tão atraente como já foi. Hoje em dia, os reality shows, é o que ganha audiência. Hoje em dia, tudo aquilo que está acontecendo, sempre tem um celular filmando e alguém postando nas redes sociais o que está acontecendo. Quando eu estava trabalhando na Barra Funda ainda, logo pela manhã, indo para a empresa, um ônibus tinha acabado de atropelar uma mulher. Estava ali o cobrador do ônibus e o motorista ali desesperado, ligando para socorro, e em volta já havia umas 20 pessoas, mais ou menos, cada uma com o celular na mão, filmando aquela mulher agonizando no chão. Isso, a coisa parece que mais natural, e provavelmente centenas, talvez até milhares de pessoas receberam depois aquele vídeo daquela mulher agonizando no chão. As informações, elas são passadas de forma muito rápida, e parece que a vida alheia é o que nos interessa. Parece que os desastres, aquilo que causa impacto, é o que tem que ser publicado, é o que tem que ser postado. Porque no mais, nada mais nos interessa. Quando nós olhamos para a nossa própria vida, para nossas igrejas, há alguns anos atrás, as igrejas históricas, presbiteriana, luterana, metodista, essas igrejas eram conhecidas pela boa base bíblica que davam aos seus membros. Se você pegasse um adolescente que frequentava a escola dominical, ele te dava uma aula de Bíblia. Infelizmente hoje, muitos, se você pegar, eles não sabem o nome dos livros da Bíblia de cor. Isso é lastimável para a nossa realidade. Isso é lastimável para a nossa espiritualidade. Parece que aquilo que acontece, as tragédias que acontecem, não tem mais valor do que propriamente de desenvolvermos a nossa espiritualidade. Lá em 2001, quando teve o atentado de 11 de setembro nas Torres Gêmeas, praticamente o mundo assistia de camarote o que estava acontecendo. Foi o primeiro avião bater naquelas torres, dali um pouco o mundo inteiro estava assistindo o que estava acontecendo. As informações chegam numa velocidade impressionante. E como que nós desejamos conhecer a palavra de Deus, como nós desejamos conhecer a Deus. Pedro, agora ainda no início da sua carta, ele fala de algo que havia tomado conta do coração daquelas pessoas, e que seria algo, a injeção motriz para um desenvolvimento da sua espiritualidade. Verso 1 ainda diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador
Jesus Cristo. Aqueles irmãos que viveram nessa época que Pedro está escrevendo, não tiveram nenhum tipo de tecnologia, não tiveram nada à sua disposição. E talvez está na nossa ignorância, podemos pensar que a fé que os apóstolos desenvolveram fosse muito superior à que aqueles irmãos viviam. Mas o que Pedro estava dizendo para ele, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. O que nos move é a fé que brota no nosso coração, fruto da graça de Deus, que não é maior do que ninguém, nem menor do que ninguém, porque ela é fruto da graça de Deus. Ao longo da nossa vida, então, essa fé ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo desenvolvida, mas ela é de igual valor para com todos os crentes, inclusive com aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus. E da mesma forma que a fé é fruto da graça, o conhecimento de Deus também é obra da sua graça. E quando nós desprezamos o conhecimento de Deus, desprezamos o conhecimento da sua palavra, nós desprezamos a sua graça. Mostramos que outras coisas têm muito mais valor do que a graça de Deus. Mostramos que outras coisas têm muito mais importância na nossa vida do que o sacrifício de Cristo naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. E o apóstolo João declara enfaticamente que a vida eterna é esta, que te conheço a ti, único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. Conheçam a ti. A vida eterna começa em conhecer a Deus. Começa em saber a quem nós servimos, diante de quem nós estamos. Não tem como eu pensar em vida eterna se eu não conhecer quem é o autor da vida, quem criou essa vida, quem sustenta essa vida. Não tem como eu desenvolver uma espiritualidade se eu não conhecer quem é o autor da minha fé. O apóstolo Paulo, que durante muitos anos desfrutou do conhecimento de Deus e ainda nutria o anseio de continuar a conhecer, lá em Filipenses capítulo 3, verso 8 e 10, ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Verso 10, para o conhecer e por poder por sua ressurreição, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para o conhecer. Apóstolo Paulo, aliás, tem uma experiência fantástica com Jesus. Há uma transformação radical na sua vida ali no caminho de Damasco. Posteriormente ele vai falar que aquilo que ele havia ensinado, que aquilo que ele havia pregado, ele não havia aprendido de homem algum, mas do próprio Cristo. E agora, lá na carta aos Filipenses, ele ainda fala desse desejo que ele tem de continuar ainda conhecendo ao Senhor Jesus Cristo. Qual é o nosso desejo hoje? O que preenche o nosso tempo? O que preenche a nossa cabeça? São apenas os ensinamentos que estão à nossa volta, e não estou de maneira nenhuma dizendo que não seja necessário estudarmos, não seja necessário estarmos atentos a tudo aquilo que acontece à nossa volta, a filtrar a tudo aquilo que ouvimos e vemos, buscar de fato saber se aquilo de fato procede, mas conhecer a Cristo, conhecer a sua palavra,
como tem se processado na nossa vida, como nós temos vivido isso. Segunda consideração, por meio de Cristo, somos conduzidos à vida. Baker diz que quando um homem conhece a Deus, as perdas, as cruzes deixam de ter importância. O que ele ganhou simplesmente afasta-lhe da mente essas coisas. As perdas, as cruzes deixam de ter importância quando o homem conhece a Deus. Quanto mais o homem conhece a Deus, mais o mundo à sua volta deixa de ter valor próprio para a sua vida. O seu valor está no reino de Deus. O seu valor está inteiramente em Cristo. Verso 3 e 4 do texto que nós lemos: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Livrando-nos das corrupções e das paixões que há no mundo. A maneira para nos afastarmos da corrupção, para nos afastarmos do pecado, é guardando a palavra de Deus no nosso coração, é conhecendo a Cristo, conhecendo a sua palavra. A vida cristã não se processa de forma automática, pelo contrário, requer engajamento decisivo. As coisas não vão acontecer de forma milagrosa. Os desejos carnais que você tinha antes da sua conversão, a partir do momento da sua conversão, não vão sumir simplesmente da sua vida. Não, pelo contrário, você vai agora ser preparado para lutar contra esses desejos, lutar contra a corrupção que assola a alma. Em Cristo nós somos fortalecidos para superar as adversidades, a dor, o sofrimento. Isso nós podemos lembrar na primeira carta que Pedro escreve para irmãos que estavam sofrendo, para pessoas que tiveram que deixar suas casas, suas famílias, por causa do nome de Cristo, mas que eram fortalecidas pela graça de Deus, fortalecidas pelo conhecimento de Jesus Cristo, fortalecidas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em seu favor, da misericórdia de Deus que invadiu a sua alma. O que tem invadido a nossa alma, o que tem invadido o nosso coração. Verso 10, um pouco mais adiante, Pedro continua dizendo: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Isso, não tropeçar em tempo algum, como que isso pode acontecer na nossa vida? Há um exemplo que pode ser visto claramente. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que Baker diz que eram homens que conheciam a Deus e, em consequência, sentiam-se compelidos de tempos em tempos a posicionar-se ativamente contra as convenções e os preceitos da irreligião e da falsa religião. Sadraque, Mesaque e Abednego, os três se posicionaram firmemente a não adorar aos deuses babilônicos,
se posicionaram firmemente em servir unicamente ao Senhor. Enquanto todos se prostravam diante dos seus deuses, se prostravam diante de uma estátua, a resposta deles: ó, jamais faremos isso. Talvez as afrontas que nós sentimos hoje sejam totalmente outras. Talvez o Evangelho esteja sendo escarnecido diante dos nossos olhos e nós não tomamos nenhuma atitude. Vemos o nome de Deus sendo blasfemado e nós cruzamos os braços. Conhecendo agora a Cristo, nós somos convocados a tomarmos atitudes sérias diante dessas coisas, a nos posicionarmos diante da nossa fé, a não nos esquivarmos diante das afrontas, mas confessarmos a Jesus Cristo diante de todos os homens. Esses homens se posicionaram diante das ameaças, se posicionaram até mesmo diante da morte, que a sentença era para aqueles que não se dobrassem diante da estátua serem lançados na fornalha. A morte batia a sua porta e eles estavam firmes diante disso. Quando nós olhamos para a história, da própria história, a construção da história, a história recente, né, que para os historiadores, né, falar de 100, 200, 300 anos não é uma história muito longa, né, não é muito tempo. Mas quando nós voltamos aí a 500 anos atrás, pessoas deram a vida por aquilo que elas acreditavam, por aquilo que borbulhava em seu coração, elas deram a vida por isso. E nós, na sociedade que vivemos, somos conduzidos a mudar a nossa opinião constantemente. Temos que nos amoldando à sociedade, nos amoldando ao mundo. Nós devemos nos posicionar, enquanto crentes em Jesus Cristo, devemos nos posicionar. A nossa fé, ela deve ser inegociável. Se os valores do mundo vão sendo transformados, vão sendo mudados, a nossa fé é sólida em Jesus Cristo. O mundo ainda provoca medo e pavor. O mundo ainda te espanta. O diabo e seus anjos lhe causam espanto ainda, lhe causam medo. Deus não é todo poderoso para a sua vida, para socorrer a sua alma. Ainda se sente inseguro, mesmo confessando a Jesus como o Senhor da sua vida. Quando eu penso nisso, eu gosto de voltar lá para Gênesis e imaginar a criação, Deus chamando à existência todas as coisas. Do nada, Deus chamando aquilo que não existia e as coisas passando a existir. Quando eu penso nisso e penso que esse mesmo Deus que criou todas essas coisas, chamou à existência todas as coisas, é o Deus a quem eu sirvo. É o Deus que me amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho para que morresse numa cruz pelos meus pecados. É o Deus que me deu vida, é o mesmo Deus que me deu salvação. Então, por que meu coração ainda pode ser tomado pelo medo? Talvez a única resposta que podemos encontrar é quando nós tiramos os olhos da cruz de Cristo. Breno Manning, um clérigo que depois deixa a batina, se converte, de fato, é um cara que tem uma vida transformada, que passa período da sua vida vivendo, mesmo tendo condições financeiras, passa a parte da sua vida vivendo em meio a um lixão para ajudar as pessoas que ali viviam. Depois disso, ele decide ser preso, ele vai preso e fica 6 meses preso, que tem uma vida
totalmente piedosa, mas em um determinado momento da sua vida, ele cai no alcoolismo. E que ele mesmo relata nos seus livros que por várias vezes acordou ali no odor do vômito da sua própria roupa. E ele, então a pergunta que ele faz é: como que pode um homem que teve uma vida acadêmica excelente, teve uma grande formação acadêmica, que foi um clérigo, alguém que conhecia da palavra de Deus, foi cair na sarjeta, foi cair lá no alcoolismo, e ele precisa passar por um processo bastante intenso até deixar tudo isso. E ele mesmo diz: a única explicação que existe para tudo isso foi o dia que eu tirei meus olhos da cruz de Cristo. Quando Cristo deixou de ser o centro da minha vida, então foi que essas coisas me acometeram. Se ainda sentimos pavor, se ainda sentimos medo do mundo, é porque os nossos olhos não estão mais na cruz de Cristo. É porque já deixamos o primeiro amor. Porque os amores que o mundo nos oferece têm sido mais atraentes. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Essa é a exortação que Pedro faz lá na primeira carta. Quando ele escreve a primeira carta a esses leitores, ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Esse mundo não é a nossa casa. Essa era a mensagem que Pedro pregava àqueles irmãos. Como peregrinos, como forasteiros, eram pessoas que não tinham direitos. Eram pessoas que os seus direitos eram cerceados, que eram temporários, que não tinham abrigo próprio. E é essa exortação que Pedro fala: exorta-nos como peregrinos que sois, a vos absterdes, a deixar as paixões que fazem guerra ainda contra a alma. Esse mundo, ele é temporário. Por mais que ele venha a ser algo que nos seduz, é algo temporário. Logo passará. E a nossa alma tem que saber que ela repousará na presença do Senhor para toda a eternidade. Paulo, falando aos Efésios capítulo 2, verso 19, ele diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós fazemos parte do seu povo. O resgate que a nossa alma custou Cristo na cruz, em contraste com o conhecimento adquirido, e de todas as formas, o conhecimento da vida eterna não está fundamentado sobre os esforços do ser humano, mas sobre o chamado de Deus, que da eternidade penetra a nossa vida, procurando, acertando e atraindo-nos para si. O conhecimento de Deus, a fé que habita em nós, ela não procede de nós mesmos, mas procede da graça de Deus, que invade o nosso coração e nos arrebata para si. Como já dito, isso não acontece de forma do dia para a noite, que as coisas tudo serão transformadas, mas é um processo gradativo. Dia após dia, a nossa vida vai sendo moldada, vai sendo transformada. Dia após dia, os nossos olhos devem estar cada vez mais fixos na cruz de Cristo. E a terceira e última consideração, antes que minha água acabe: conhecimento e fé resultam em uma vida frutífera. Quando Pedro chega, a gente observar a narrativa do texto, ele começa no capítulo 1, verso 1 e 2, ele faz ali a sua introdução, e a partir do verso 3, ele começa a tecer a sua linha de raciocínio, e isso vai até lá o verso 7, mas quando ele chega ao verso 5, é como se ele contemplasse
a grande dádiva de Deus para com o homem. É como se ele estivesse olhando para tudo aquilo que Deus fez pela humanidade através de Cristo. E agora então, mediante tudo isso, ele apresenta algumas coisas. Se todas as coisas nos foram dadas para o conhecimento de Deus e o conhecimento da vida eterna por meio de Jesus, então Pedro apresenta alguns deveres dos crentes, que ele vai decorrer aqui a partir do verso 5 ao 7, quando ele diz: por isso mesmo, vos reunindo com toda a diligência, associai com a vossa fé. O primeiro elemento que Pedro apresenta é a fé, porque ela veio mediante a graça de Deus, ela foi plantada no nosso coração mediante a graça, porque nem mesmo a atitude de crermos em Deus procede de nós mesmos, mas é graça de Deus. Então ele começa a associar com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Pedro chama os seus leitores para um engajamento, para uma atitude, uma tomada de posição diante da sua vida. Tem um teólogo, Michael Green, que diz: por causa do nosso novo nascimento e das preciosas promessas e do divino poder que nos são oferecidos em Cristo, não podemos acomodar-nos e ficar satisfeitos com a fé. Isso ele vai complementar com o que Tiago diz na sua carta, capítulo 2, verso 20, que diz: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Por causa do nosso novo nascimento, não devemos apenas nos acomodar agora, porque a graça nos alcançou, a fé agora habita o nosso coração. Mas então, a partir de agora, nós somos chamados a uma posição, a uma tomada de atitude, uma renovação da nossa mente, uma renovação da nossa forma de pensar, tendo parte do fundamento de toda a nossa existência cristã, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. A fé não é opinião teórica, não é aceitar algo intelectualmente como verdadeiro, mas ela é viva, atuante e ativa e poderosa na nossa vida. A fé não é opinião teórica, mas é algo que brota no nosso coração pela graça de Deus, que se desenvolve no nosso coração, a mesma fé que habitou o coração dos apóstolos, a mesma fé que levou aqueles homens a darem as suas próprias vidas pelo Evangelho de Deus, que levou Pedro ao martírio de cabeça para baixo numa cruz, que levou André a fazer um belíssimo discurso diante da cruz que o esperava, que levou outros a serem arrastados pelas ruas, puxados por cavalo pela cidade, sendo espedaçados à medida que eram levados, que levou tantos outros a serem assados vivos. Essa mesma fé que habita o coração desses homens é a mesma fé que habita o nosso coração. Ela é poderosa para nos transformar, para mudar a nossa maneira, mas essa fé, ela deve ser operante, ela deve ser frutífera. Rogo-vos, Paulo falando na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partir de agora nós temos a mente de Cristo, vivemos por meio de Cristo, e olhamos então para a sociedade, olhamos então para a nossa vida, olhamos para aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida, e todas essas coisas devem ser transformadas
pela renovação da nossa mente, sendo transformadas pela maneira pela qual a palavra de Deus nos ensina. É impossível ser frutífero no reino de Deus com a mente do mundo. É impossível produzir algo que alimente a nossa espiritualidade, que desenvolva a nossa espiritualidade com a mente de Cristo, com o pecado latejando na nossa mente. É preciso nos desvencilhar de tudo aquilo que o mundo nos oferece e nos dobrarmos inteiramente diante do Senhor. E eu concluo essa mensagem dessa manhã com o que Paulo fala na carta aos Filipenses, na tradução do Eugênio Peterson. Filipenses capítulo 1, verso 9 a 11, ele diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês floresça e que transborde, que aprendam a amar como se deve. Vocês precisam usar a cabeça e testar os seus sentimentos, para que haja amor sincero e consciente, não sentimentalismo barato. Vivam como alguém que ama, uma existência discreta e exemplar, uma vida da qual Jesus se orgulharia, produtiva em frutos da alma, tornando Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. Que seja essa a nossa oração também, que a nossa vida seja transformada a cada dia, que o nome de Cristo seja glorificado através da nossa vida, que o desejo de aprofundar-se na experiência com Deus seja algo constante no nosso coração. E é dever também conhecermos cada vez mais a Cristo, o caminho que nos conduz à vida eterna. E que assim, então, possamos produzir frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Que assim a nossa vida seja um constante culto ao Senhor, de gratidão por todo o bem, todo o amor dispensado a nós ali na cruz do Calvário. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Eu não sei até que ponto você deseja conhecer a Cristo, conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. Mas o desafio dessa manhã é que seja algo desejado ao seu coração. Que se não há esse anseio em conhecer a Cristo, então peça isso a Deus. Que você possa orar e dizer: Senhor, aumenta o meu coração o desejo de te conhecer. Que conhecer ao Senhor seja algo que eu deseje mais que a minha própria vida. Servir ao Senhor seja algo que lateje o meu coração. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de sermos achados em Ti, sermos alcançados pela Tua graça, sermos transformados, Pai. E hoje nos reunimos como corpo, como família da fé, para cultuar e engrandecer o Teu santo nome. Mas talvez ainda, Pai, muitas coisas precisam ser transformadas no nosso coração. Muitas coisas ainda precisam ser deixadas para trás. Muitas coisas precisam ser desvencilhadas do nosso coração, que ainda nos aprisionam, Pai. E nós clamamos pela Tua misericórdia, Pai, que o Senhor molde o nosso coração, transforma a nossa vida, Pai, para que de fato a cada dia possamos nos parecer mais com Cristo. Que a cada dia, Pai, possamos nos posicionar diante do mundo caído, que possamos nos posicionar enquanto a nossa fé, enquanto aquilo que o Senhor plantou no nosso coração, Pai. Independente das ameaças, independente das afrontas que venhamos a sofrer, mas que o nosso coração não se envergonhe jamais do Teu santo nome. E que a cada dia possamos assim glorificar o Teu nome. Que a nossa vida seja a cada dia um culto racional ao Senhor, Pai. Que a Tua misericórdia
invada o nosso coração, Pai. Transforma a nossa vida, transforma a nossa maneira de pensar e de agir. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus, pela sua